Então, acho que em 2018 eu pedi afastamento e com a bolsa da CAPES fui para a QT, que é Queensland University of Technology. Então, ela fica em Brisbane, na Austrália, no nordeste da Austrália. Então, isso também foi uma coisa que eu pesquisei, né? Mais para o sul, tipo em Sydney e outras universidades, cidades maiores, é muito frio. O clima é totalmente diferente. Tipo, Sydney é uma vibe estilo São Paulo, assim. E eu sabia que eu não ia me adaptar. E aí eu preferi procurar universidades no Nordeste da Austrália. E aí, procurando as universidades, fui lá no site das universidades e procurei os professores. Então, encontrei... Deixa eu ver se tem um slide aqui. Aí encontrei esse professor Dietmar Puttmacher, ele é alemão e ele fez o mestrado dele, doutorado em Singapura, que é um centro de referência, né, na área acadêmica. E ele é físico, então ele é da Faculdade de Ciência e Engenharia lá dessa universidade. E assim, quando eu fiz meu pós-doutorado lá, o grupo de pesquisa dele era muito grande, tipo, mais de 20 pós-graduandos, e quando a gente trabalha num grupo assim multidisciplinar, a gente nem sabe qual é a formação de cada um. Então tinha biólogos, físicos, engenheiros, farmacêuticos só tinha 2, mas veterinário, então tem várias áreas trabalhando, né, no mesmo fim, e acaba sendo muito interessante, cada um traz o seu ponto de vista, né, e a gente fazia sempre as reuniões em grupo e cada um trazia as suas discussões e sempre era muito produtivo. E aí o professor, então por sorte, veja, eu procurei um lugar que eu queria morar. E aí, quando eu encontrei esse professor, eu vi que, além de ser um lugar muito bom, o professor era muito bom, que ele é referência mundial quando se fala em regeneração óssea, engenharia de tecidos. Ele é um professor muito, muito bem conceituado, assim. Tanto que ele tem esse título aqui, ó, antes de professor, é um termo, tipo, que ele se distinto dos demais, né? Justamente pela produção dele. Então, ele está lá numa universidade bem conceituada também, uma universidade muito boa, e ele é um dos que mais produz na universidade. Como ele faz um trabalho direcionado para uma pesquisa aplicada, né? Ele é um trabalho nas áreas básicas, ele já conseguiu atender mais de 400 pacientes com esses produtos que ele desenvolve, já implementando, né, na parte clínica, então pesquisa clínica. Mais de 600 artigos, assim. Só que essa apresentação aqui eu fiz em 2019, quando eu voltei do pós-doc, que eu tinha que apresentar os resultados. Então, né, nesses últimos anos, sei lá, acredito que os artigos dele já passam de 700. Desde 1991, ele já tinha captado mais de 8 milhões de dólares para o laboratório. E ali, ó, ele é referência mundial em regeneração óssea. Então, como eu estou falando, ele tem esses 2 institutos, né, de saúde e inovação biomédica e biomanufatura aditiva. Eu já vou falar, porque esses termos parecem umas coisas, né, acho que vocês não têm familiaridade com esses termos, já vou falar sobre isso. E aí eu passei um ano lá e logo quando eu voltei, ele me chamou, eu fiz um contrato com eles de professor adjunto, eles chamam. Então eu sou professora adjunta hoje nessa universidade, então muitas vezes a gente faz ainda reuniões, eu participo das reuniões do grupo. E aí isso facilita, né, se eu quiser um outro pós-doc, ou se eu quiser o visto australiano é um dos mais difíceis, né? O australiano, o norte-americano, são os vistos mais difíceis de conseguir, então com esse contrato assim, de professor adjunto. Claro que no contrato diz, né, que eu não tenho remuneração, mas o que isso me favorece? Eu consigo ter acesso a alguns sistemas lá da universidade. Então, até assim, embora eu não use, porque é tanto sistema que eu acabo nem usando, alguns softwares que eles têm eu consigo utilizar. Talvez assim, depois até os meus alunos, se precisarem, viu, vocês falem comigo, eu acho que eu nunca falei isso para vocês. As softwares assim para plágio, eu acho que tenho essas licenças para pegar alguns artigos que às vezes a gente não consegue pegar aqui pela CAPES, né? Dá para pegar por lá. Só que eu acabo, o e-mail deles eu consigo utilizar, porque conta muito quando a gente vai submeter um artigo e tem lá no artigo. Por exemplo, eu agora passei meu e-mail para vocês, né? mairinha@academic.ufs.br.
Uma coisa é mandar um e-mail e colocar que @hotmail. A pessoa nem sabe que eu sou filiada a alguma coisa, então já pega uma dica. Quando vocês são autores correspondentes de artigos, tentem colocar o e-mail institucional, esse @acadêmico. E pesa se eu usar mais o e-mail que eu tenho deles, né? Que eu acho que é mairinha@qt.au, sei lá, alguma coisa assim da Austrália. Então, isso já dá um peso, né? Querendo ou não, quando submete o artigo, a pessoa vê que tu tem essa colaboração e esse vínculo com outras universidades. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu entrei num projeto que ele tinha, né? Eu dei algumas propostas, mas ele tinha algum projeto andando, porque imagina, a gente vai fazer um pós-doc há 1 ano. 1 ano não dá para desenvolver um grande projeto, né? Se um mestrado é 2, um doutorado é 4. E aí eu entrei num projeto que ele tinha, que é esse aqui do avaliação piloto de um produto que é feito por impressão 3D, que chama scaffolds. Então, scaffolds são esses arcabouços aí onde a gente consegue colocar, muitas vezes, células ou algum produto, algum princípio ativo que vai liberar em algum sítio de ação, né? Que era para o tratamento de hérnia. E aí a gente fez em modelo de ovelha. Então, por que é um estudo piloto, né? Quando eu saí, a perspectiva é que eles continuassem o projeto com um número maior de ovelhas, mas assim, trabalhar com ovelha, vocês imaginam que não tem nada a ver com trabalhar com rato, né? Então, lá a gente utilizou, talvez, 3 ovelhas, eu vou mostrar aqui. 3 ovelhas por time point, assim, por 3 meses, 6 meses, eu vou mostrar. Então, a gente utilizou muito poucas ovelhas, porque é muito mais complexo fazer uma cirurgia de ovelha e é muito mais custoso também. Então, mas já deu para ter um bom resultado, então por isso que o artigo que a gente escreveu e os trabalhos que foram publicados em congresso, a gente sempre chamou de estudo piloto. Alguma dúvida até aqui? Oi? Não. Tá. Aí, seguindo, então, por que a ideia desse projeto? Porque, como vocês sabem, a hérnia é uma ruptura aqui, né, desse tecido onde o órgão fica... você deve saber melhor que eu, tem muitos, né, que já são mais da área médica, ou que já tiveram, né, porque é uma cirurgia bem recorrente, né, essa questão da hérnia. Então, quando ocorre uma ruptura no tecido, e aí tem esse prolapso aqui, por exemplo, nessa protusão intestinal aqui. Então, o que é feito na cirurgia da hérnia hoje? Alguém sabe? Então, aqui tem várias localizações. Tela, né? A maioria das vezes coloca tela. Tela, a maioria das vezes coloca tela. Isso, coloca uma tela. Então, como aqui são as localizações, né, mais comuns da hérnia, inguinal, femoral, umbilical. Então, esse prolapso, queda ou saída de um órgão da sua posição normal. Então, aqui mostra alguns tipos, ó, prolapso de 1º grau, aí 2º e daí o 3º grau, como o órgão sai, né, do local que ele deveria estar. E aí a cirurgia é feita com esse tipo de tela, tá? Que chama de mesh. No Brasil a gente chama tela, rede. E aí, lá na Austrália, a gente se referia a isso como mesh ou scaffold, tá? Que era feito. Então, essa cirurgia vem e faz a implementação dessa tela no tecido, porque ele não é um prolapso aqui, né? É uma ruptura desse tecido. Então, a ideia é fazer a cirurgia, colocar essa telinha ali, essa rede, para que se firme ali e o órgão não saia do local dele, né? Quais seriam os problemas de fazer uma cirurgia desse tipo? Aqui tem umas imagens, ó. Então, quando se faz uma cirurgia desse tipo, o tecido vai continuar crescendo ao redor dessa tela, porque ela tem os furinhos ali, né? Eu tô falando assim, no jeito leigo, tá? Não tô falando na área médica, porque tudo isso tem os nomes técnicos, né? E aí, quais os efeitos é que o organismo entende isso muitas vezes como algo estranho ao corpo, né? Então, às vezes, tem uma rejeição. Então, tem muitas pessoas que fizeram cirurgia de hérnia, mas começam a sentir algum desconforto, sentem até assim, o tecido fica um pouco mais duro,
ou às vezes dá umas fisgadinhas, que é aquele mecanismo natural do organismo querendo expulsar algo estranho ao organismo. Então, lá na Austrália mesmo, vários... Deixa eu ver se tem isso aqui no slide. Tinha um site de escritório de advocacia que eles já chamavam pacientes que já tinham feito cirurgia de hérnia, justamente para entrar com uma ação contra os laboratórios que produziam esse produto, né? Por exemplo, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson produz essa telinha aqui para hérnia. Esse aqui é um exemplo da Intracorp, tá? Então, é um mesh de polipropileno, essa substância utilizada. Então, estava em alta isso, assim, de se chamarem e processar essas empresas por conta desses efeitos adversos. E aí, o que acontece com a pessoa que faz a cirurgia e coloca uma tela e tem esses efeitos adversos? Não pode fazer nada, né, gente? Porque o tecido já está todo ali infiltrado nesse mesh. Então, isso aí é uma coisa que vai ficar para a vida toda. Não tem mais como retirar o tecido. Vocês veem aqui na figura A. Na figura A, como ele já está, o tecido todo infiltrado ali. Aqui só dizendo que lá na Austrália começou desde 2004 esse tipo de cirurgia. E aí ocasionava esses efeitos adversos, tá? E aí, desde 2017, muitos desses produtos têm sido removidos do mercado. E aí está se estudando umas novas possibilidades, né, para a cirurgia de hérnia. Então, o propósito desse estudo, essa pesquisa que eu fiz lá na Austrália, era desenvolver essa tela com um produto que seria absorvido pelo organismo. Então, nos primeiros momentos, ele ia servir como uma rede de sustentação para o tecido. Aí o tecido ia se firmando ali nessa rede e, com o tempo, 2, 3 anos depois, o organismo ia absorver esse tecido. Tá? Então, o objetivo do trabalho foi desenvolver esse... Aqui chama... A hérnia não voltaria a partir do momento que ele fosse absorvido? A princípio, não. Estudos ainda estão sendo feitos, né? Mas, a princípio, como o tecido começou a crescer novamente e ele se firmou, já estava com um tecido novo, né? E aí não voltaria. Mas, assim, tem pessoas que já têm propensão, então depende da situação, depende do que depende do que levou ao surgimento daquela hérnia. Mas o tecido seria reconstruído. Tá, então seria desenvolver esse scaffold por impressão 3D e desenvolver por impressão 3D e com essa substância que a gente chamou de PCL, que é o policaprolactona, então PCL, e comparar com o que a gente chama de POP, que é esse mesh de polipropileno, tá? Para a reconstituição do tecido, tanto da região abdominal quanto vaginal, em ovelhas, tá? Que é a espécie da ovelha. Aí, chegando lá, como eu já tinha essa experiência com patentes, né, as revisões de patentes, eu fui lá e fiz um estudo de revisão de patentes para ver o que tinha sido, o que estava no mercado, todos os tipos de mesh, Oi, pode falar. Alguém está falando ou alguém está entrando? Acho que alguém está entrando. Tá. Aí a ideia foi... Daí eu fiz um artigo de revisão de patentes, com colaboração lá com os professores de lá, justamente para ver quais os materiais que estavam sendo utilizados. Todas as empresas que produzem esse tipo de mesh, qual o material que se utiliza, qual o método de preparo desses meshes, quantas linhas, né, de barreira ali, quantas barreiras de tecido tem, qual o tamanho, o grânulo de cada... Que mesh é justamente o buraquinho que tem ali nessas telas, né? Então, isso também interfere o tamanho disso para que haja essa penetração do tecido. Então, eu fiz essa revisão de patente, que já está publicada. Aí, depois, foi também fazer um estudo do desenvolvimento do scaffold. E aí, esse trabalho, então, seria outro artigo. Esse outro artigo que era o da avaliação piloto, né, do modelo de ovelha.
E aí também fazer a otimização dos protocolos, porque a gente trabalhou com a imunohistoquímica. Então, a gente fez a cirurgia que eu já vou mostrar, retirou esse tecido e aí fazia toda a parte de histologia e imunohistoquímica. Porém, não é muito usual fazer com ovelha. Então, a maioria dos estudos é com ratos, camundongos. E aí a gente teve que otimizar alguns anticorpos, que eles já são vendidos e já tem estudos só para roedores, né? Não tem estudos para ovelhas. Então, foi feito todo um estudo de otimização. Só esse estudo de otimização de imunohistoquímica levou mais de 6 meses, né, para se fazer. Para depois ir lá e avaliar nos modelos de ovelha. Então, esse é o primeiro artigo que foi publicado com os pesquisadores de lá. Então, as pesquisas tecnológicas aqui com os implantes de hérnia. E aí, nesse estudo, a gente fez esse tipo de tabela aqui, ó, a gente avaliou 56 patentes, e aí tirou, assim, o tamanho do mesh, né, como que era feito, quantas barreiras, tecido e tal, o material, qual o tipo de material, se ele era absorvível ou não, mais informações técnicas, informações do processo, o tipo do filamento, se ele era monofilamentoso ou mais filamentos. Aí se dizia quais as propriedades mecânicas que tinha que ter, né? Porque a gente tem que saber se a tensão dele, ele era fácil a ruptura, ou se ele era muito rígido, tudo isso importava. Quais os testes que tinham feitos e quais as vantagens que cada empresa se referia ao seu produto, né? Qual era a vantagem daquele produto. Então, aqui outros exemplos, né? Do tamanho, aqui a espessura, olha os testes de alongamento, de tamanho, os filamentos, tudo isso foi avaliado. E aí aqui também um diferencial que todos os produtos que são trabalhados lá, tanto quando a gente utilizava PCL ou quando a gente fazia outros produtos, sempre são como produtos, a matéria-prima é sempre com aprovação do FDA. Tá? A gente não faz isso muito usualmente aqui no Brasil. Por exemplo, a gente vai fazer filmes de colágeno. A gente pega o colágeno que é vendido assim, mas não tem muita... Tá, é um colágeno comercial, mas que não tem FDA approved, né? Porque se a gente pretende fazer um produto, quando ele chegar no mercado, ele tem que ser com um colágeno específico. E aí acaba sendo muito mais caro, esses produtos aprovados pelo FDA, do que os produtos assim que são vendidos para outros fins, assim. E aí um dos métodos que a gente utilizou de impressão 3D, porque existem vários métodos, é esse melt electrowriting, e aí que o polímero se degradava em 2 anos. Então esse foi o polímero escolhido. Aqui a gente tem umas figuras da microscopia eletrônica, microscopia lá para ver o tamanho, né, desses meshes, os tipos de filamentos, comparando os diferentes materiais. E esse são as fotos das primeiras ovelhas lá. Então, como que trabalha? Eu falei que tem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente acompanhava a cirurgia, mas quem de fato fazia a cirurgia eram os veterinários. Então, tanto veterinário e também tinha um médico na equipe. Então, como tinha interesse em aplicar esses produtos, todas as nossas reuniões, todos os nossos protocolos eram acompanhados do veterinário que cuidava da ovelha, mas também de um médico cirurgião que tinha especialização na área dos implantes para hérnia. E aí foi feito essa cirurgia, onde se colocava esse mesh. Então, aqui tá marcando aonde que esse mesh está. E aí, 3 meses depois, para algumas ovelhas se retirava 3 meses depois esse tecido e para outras 6 meses. Então, teve a comparação desses 2 tempos. E aí, e outra coisa que é importante falar, que isso aqui é um hospital veterinário. Tá? Então, veja todo o cuidado que eles têm com os animais. É um hospital assim, que eu tomei um choque quando vi esse hospital, que era muito maior e mais estruturado que muitos hospitais para humanos, né, que a gente tem aqui no Brasil. E aí tem todo esse protocolo para entrar, tem todas as vezes, antes de entrar em qualquer laboratório, todo mundo tem que fazer as inductions, que são as... Como que a gente chama? Como se fossem os treinamentos. Então, antes de eu receber o cartãozinho da universidade, fazer o treinamento de ética,
o treinamento de... Até assim, como que se descarta o lixo corretamente, como que se... As instruções para prevenir incêndio, todos esses tipos de protocolos são feitos. É mais uma semana de esses tipos de estudo para receber o cartão de acesso da universidade. E aí é a mesma coisa para quem vai ter acesso a esse hospital universitário. Tem todo o protocolo de paramentação, né? E a ética com os animais. Então, aqui comparando os dois meshes, esse aqui que é o... Deixa eu ver. Esse Ultrapore Mesh, que é o comercial, tá? Então, ele tem esse desenho aqui do lado direito. E aí, do lado esquerdo, o mesh que foi produzido pela impressão 3D. Então, eles foram cortados no mesmo tamanho e foi colocado nas ovelhas, ali, em uma parte do tecido da ovelha com o mesh comercial, né? O controle padrão ali. Aí, na outra parte do tecido, esse mesh produzido lá pelo laboratório, e o outro tecido era sem nada, para fazer a comparação depois dessas propriedades do tecido. Então, a intervenção foi feita dessa forma, comparando os dois meshes. Então, aqui foi a região do implante, aqui, a região abdominal e também a região que eles chamam de vaginal, onde que era feito. E aí foi retirado 13 a 6 meses depois esse tecido para comparação. Então, foi feitas as avaliações, né, microbiológicas, histológicas e biomecânicas. Então, na biomecânica se vê essa força, se mede a tensão, se aplica uma tensão nesse tecido e vê o quanto ele rompe, né, que foi uma pergunta de algum de vocês, a hérnia vai voltar. Então, se vê essas propriedades biomecânicas para ver se o tecido ficou forte, de fato, ou não. Então, aqui o time point 13, 6 meses. Eu acho que foi utilizada 6 ovelhas, 4 no time point 13. Então, aqui o A do abdominal e o A do vaginal. É do mesh de PCL, que é esse que foi feito por impressão 3D. E o B do abdominal e o B do vaginal aqui da ovelha, que foi esse POP comercial. E o C, que não está mostrado aqui, mas é o tecido controle. Então, aqui as avaliações biomecânicas, então era feito com os engenheiros nesse protocolo, mas é feito com um especialista, mas todo mundo acompanha todos os processos. Tá? Então, colocado uma força, aqui está o tecido, aqui tem uma placa onde se prende o tecido, e aí é aplicada uma força mecânica aqui, e essa força aqui, aqui vai mostrando, tem uma câmera aqui embaixo isso aqui é uma câmera. Vocês veem o meu mouse? A seta do mouse que eu estou colocando, vocês veem? Sim, sim. Ah, tá. Então, aqui é essa bolinha que tem a aplicação da força mecânica. Aqui é essa bolinha aqui branca, onde se coloca o tecido aqui no meio. E logo aqui abaixo tem uma câmera. Então, conforme isso aqui vai descendo e vai aplicando essa força mecânica, a câmera vai filmando, que é essas imagens aqui, ó, a imagem da câmera. E aqui nessa terceira foto, à direita, é onde o tecido foi... onde teve a ruptura do tecido. Então, se mede qual força que estava aqui nesse momento, onde o tecido teve essa ruptura. Então, aqui os testes de avaliação, que eu não vou entrar muito no resultado, é mais para dizer para vocês o que está acontecendo. Na verdade, não se faz estatística apenas com esse piloto, né? O número é muito pequeno, então por isso que tem uma variação muito grande. Mas já se conseguiu olhar aqui, comparando o mesh comercial com o mesh desenvolvido lá no laboratório, os resultados eram bons em relação à caracterização biomecânica. E melhor ainda com 6 meses, porque os 6 meses ainda deu tempo do tecido penetrar mais nesse mesh e se estar de uma forma mais rígido, né? O tecido. E aí, aqui tem um exemplo, ó, do vaginal, só que só tem 4 amostragens. Então, como eu falei, esse desvio está muito alto. Então, o dipropileno, que foi o comprado, teve a espessura que chegou em 48, daí o PCL 31, que está bem melhor que o controle, né? Então, já mostrou uma eficiência. Só que eu acho que aqui é 3 meses.
Aí, quando chegou em 6 meses, já diminuiu essa diferença. Ó. Esse comercial está em 40, e o PCL está em 35 e o controle 16. Então, já teve uma proteção dessa barreira. Só que a ideia, a gente fez aqui 3 e 6 meses. Mas a ideia é fazer mais experimentos para avaliar 2 anos depois. Né? Porque 2 anos é o tempo que, inclusive, esse produto ia ser absorvido. Aí também uma parte desse tecido se submeteu a todos os testes de histologia, que eu também não vou entrar aqui em detalhes, porque é uma coisa bem específica. Então, foi feita a histologia tanto para verificar os processos inflamatórios, quanto a renovação, né, do colágeno, das fibras do tecido, e toda essa imunohistoquímica aqui para ver alguns marcadores específicos para essa renovação celular aqui da membrana. Então, foi comparado o POP e o PCL 3 meses, 6 meses, por várias colorações aqui, como vocês estão vendo. E aí, o que foi mais importante para a gente verificar aqui nesses 3 e 6 meses foi que não teve infiltrados inflamatórios. Isso aqui a gente vê na imunohistoquímica, na verdade, é o que eu estou falando. Não teve infiltrados inflamatórios nesse feito lá no nosso laboratório que a gente estava desenvolvendo, não teve essa inflamação. Já nos primeiros momentos, com a aplicação desse que foi o do comercial, tinha infiltração inflamatória, então o organismo tentava expulsar muito mais esse outro produto em comparação do que a gente produziu. Então os resultados foram muito bons. Eu nem trouxe os resultados aqui, eu nem sei se eu botei os slides nem muito histoquímica. Mas aqui é a parte histológica, mostrando que os resultados foram bons, a parte do colágeno, a parte da pele, mostrou que ele tinha resultados promissores aqui para continuar esses estudos. Aí aqui foi só para... Isso aqui é um gráfico que está no segundo artigo nosso, que é dessa imunohistoquímica, onde a gente comparou o número de publicações com ovelhas. Tem um outro gráfico que a gente compara o número de publicações, assim, rato, camundongo, cachorro, ovelhas e também gado, né? A gente compara todos esses animais que são utilizados para teste. A gente vê que tem um número absurdo para roedores, mas em ovelhas um número bem pequeno. E aí esse segundo gráfico mostra que há uma linearidade aqui de uma tendência a aumentar esses estudos com ovelhas. Então, isso a gente usou para justificar, né, porque a gente estava usando ovelha. Na verdade, não é só isso, né, gente? A gente está usando esse gráfico para justificar como está crescendo esse modelo de ovelha. Então, para justificar esse nosso artigo, que era uma validação do protocolo de imunohistoquímica para ovelha. Mas foi-se utilizado ovelha no protocolo de hérnia, porque é um animal pesado, né? Então, é muito mais fácil desenvolver hérnia nesses animais que são pesados, né? Pela estrutura deles, estrutura anatômica. Então, aqui as tabelas que a gente utilizou nesse segundo artigo de imunohistoquímica. Como é validação, né? A gente utilizava certo tipo de anticorpo. Então, os anticorpos que a gente utilizava aqui, CD131... CD68, aí a matriz extracelular, para qual que ele era feito, né? Muitos era feito para, como eu falei, para roedores. Aqui, ó, mouse, rat, chip. E aí, para que ele já era validado, se ele era monoclonal, policlonal. E aí, quem eram os fornecedores desse anticorpo, o lote de cada anticorpo. E aí, as formas como a gente fazia, né? Isso aqui também é uma coisa muito específica. Acho que ninguém que trabalha com imunohistoquímica. Alguém trabalha? Acho que não. Qual bloqueador a gente usava, qual a diluição e qual o tempo de incubação de cada bloqueador. Então, isso aqui foi, digamos assim, a análise combinatória que a gente fez e os resultados que a gente obteve com cada anticorpo aqui. E cada teste. Então, os resultados foram, né, promissores. Não há interesse aqui mostrar o que aconteceu com a imunohistoquímica de cada um. Aqui mostrando os tipos do colágeno. Aqui esse teste. Isso aqui a gente até utiliza aqui no Brasil, é mais fácil.
que é o Picrocyrus, para ver a comparação das fibras de colágeno tipo 1 e tipo 2, né? Ver a linearidade do crescimento dessas fibras, se estão desordenadas ou se estão renovando. Então, todas as comparações aqui mostraram que os resultados eram promissores, e aí a conclusão que a gente teve desse estudo foi que essa MELT Electrospinning Writing para o PCL era um trabalho altamente... era um potencial, né, para esse estudo, e que ele tinha já, a gente conseguia ver que ele já estava ocorrendo a absorção no organismo, por isso que a ideia é de fazer para depois de 2 anos. Então, gerou menos características aqui de fibrose comparados, né? E encapsulação de fibrose, menos infiltrados inflamatórios. E é isso, e que era um modelo apropriado, tá? Porque também não se tem estudos desse tipo de modelo para avaliação de hérnia. E aí, a perspectiva futura, então, eu tinha mostrado para vocês o desenho antes da distribuição da amostra, era fazer muito mais amostras com outras formas aqui de desenvolver esse scaffold. Então, a análise combinatória ia aumentar aqui. Então, colocar muito mais pontos aqui de outros tipos de scaffold produzido e comparar 3 e 6 meses e aumentar o número de ovelhas, mas também aumentar o tempo. Aí, esse trabalho foi apresentado em algumas conferências aqui. Eu apresentei em Bali, na Indonésia, nesse congresso, na Global Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Science. Também foi apresentado lá em Brisbane, no Queensland Clinical Science Forum. Também foi apresentado em Brisbane, num encontro lá de... como que fala esse português? Translacional, né? Workshop de Ciências Translacionais, impressão 3D. Também num workshop de perspectivas terapêuticas ali na área da dor, e também num outro workshop, num simpósio, que era da associação, eu não sei como chama, a Associação Australiana, acho que de Ginecologia, alguma coisa assim de ginecologia, por conta, né, dos resultados dos implantes na área vaginal. Aqui alguns posters que foram apresentados, e também ele ganhou um prêmio, o prêmio que foi nesse trabalho aqui, ó, que foi organizado pela Associação Sociedade Cirúrgica e Endoscopia na área ginecológica, que é australiana. Então, ganhou esse prêmio nesse 20º, deixa eu ver, simpósio anual de tecido pélvico. Tá? Então, recebeu esse prêmio lá. Deixa eu ver aqui. E o artigo ainda está em finalização, faltam mais alguns testes aqui. Deixa eu ver. Aqui são umas fotos da equipe, que eu falei que a equipe era bem grande, né? Isso aqui era só os pós-doutorandos aqui e doutorandos lá do laboratório. Não tem muitos mestrandos. Esse aqui é o engenheiro que desenvolve, ele que desenvolve as impressoras 3D lá da equipe. E aqui as fotos de Brisbane. Lembra que eu falei que aqui nessa região, ó, aqui é Tasmânia, que eu não sei se você sabe, mas a Tasmânia é um estado da Austrália. É muito frio. Daqui Melbourne é uma das regiões maiores, muito frio também. Sydney, muito frio. Aí nessa região nordeste, que é mais quente, né, comparado com o clima assim, do Brasil. Então, Brisbane, e isso aqui, Brisbane é a parte mais civilizada, que acaba sendo uma parte menos civilizada da Austrália, né? A Austrália não é muito povoada, ela é um país muito grande, é o 5º, acho que em território, Brasil e Austrália ocupam o 5º e o 6º lugar. Eu acho que a Austrália é maior que o Brasil, não tenho certeza, ou eu não sei, mas eles são muito próximos em termos de território, eu esqueci. Porém, a população da Austrália é muito pequena, tanto que tem mais canguru na Austrália do que pessoas. Tá? Então, essa região aqui é deserta, né? Que tem a região do Outback, que é deserto. Então, é mais povoada aqui na região leste e oeste, que é onde fica a Perth. E aqui é as fotos de Brisbane. Então, essa cidade que eu morei, eles tinham uma praia artificial na cidade. É muito comum essas praias artificiais na Austrália, por conta que a água do oceano é gelada, por conta do tubarão, do jellyfish. Então, eles fazem muitas essas praias aqui. Essa praia é exatamente no centro da cidade. Então, aqui estão os centros comerciais e a praia aqui do lado. Areia, tudo artificial aqui. Aqui é um dos rios. E é isso.
Pronto, pessoal, agora aberta dúvidas. Daí aqui, só para finalizar, eu coloquei um gráfico mostrando que a gente tem, assim, essa parceria com a Austrália. Então, tem algumas parcerias, né, no Canadá, nos Estados Unidos, muitas parcerias no Brasil, Colômbia, mas também muitos professores do programa têm essas parcerias. A gente tem com a Índia, Turquia, Romênia. Na Romênia, inclusive, já apresentei já fui para um congresso com esse parceiro nosso, que ele trabalha com ciclodextrina. Ele organizou um congresso, já fui para o congresso que ele organizou, acho que em 2016, por aí. Então, a gente tem essa parceria também. Aí, esses palestrantes da França que vão palestrar, tem parceiros em Portugal. Não sei se vocês vão para esse evento de simpósio aí de gnosia, produtos naturais, que vai ser em Juazeiro. Então, lá vem os parceiros também de Portugal para esse simpósio, se eu não estou enganada. Aí tem parceiros na Turquia, na África do Sul. E aí, nada impede, né, que vocês desenvolvam também parceria com outras pessoas, né? Sempre é melhor por meio do professor, para o professor fazer a ponte, mas é bom vocês fazerem uma prospecção aí de que lugar que vocês gostariam de ir, o que vocês gostariam de fazer e pesquisar os professores. E aí tem esse centro, né, a CORE, que é a coordenação aqui da UFES, que pode auxiliar vocês nesses convênios, quando necessário. Tá? Então, a explanação é isso. Vamos abrir para perguntas.